bênção, que coisa maravilhosa. Então, pegando esse testemunho, dizendo para você, ó, não falte a sua célula, não falte a sua célula, que coisa maravilhosa, que Deus está fazendo, levantando esses homens, essas mulheres, no mundo inteiro, e nós continuaremos sendo, até que Ele venha, como a pastora Sandra falou, luz do mundo e sal da terra, amém? Então oremos pelo Luiz Henrique, para Deus abençoar a vida dele, para que ele dê um bom testemunho, através da vida dele ele ganhe muitas pessoas. Você sabe, procure saber se não sabe, mas a Copa, qual foi aquela Copa, Zezinho, que os atletas de Cristo comandaram lá, 2002, né? 2002, que nós fomos campeão, foi 2002, né? Irmãos, a Copa do Mundo de 2002, depois você pesquisa para você ver, eles faziam reuniões, oravam, intercediam, clamavam, e assim, conta-se nos bastidores, Jorginho era um dos que coordenava. O Jorginho tem um testemunho maravilhoso, e isso assim fez um diferencial extraordinário dentro da equipe, né? É lógico que tinha muitos ali que não serviam ao Senhor, mas o testemunho dos atletas de Cristo lá foi extraordinário. Então assim, orar pelo Luiz Henrique, por todos aqueles que são atletas de Cristo, né? Para que eles dêem um bom testemunho, e o Senhor os use de forma extraordinária, quer eles estejam onde eles estiverem, como no caso do Luiz Henrique, lá está lá na Rússia, mas Deus, né, o levantou, e o jogo foi maravilhoso. Depois você dá um reprise nesse jogo, foi demais. Hoje nós começamos a compartilhar esse tema, o coração do homem, né? Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Então, essa semana foi uma semana muito triste, falei isso pela manhã, né? Não só pelo fato de condenarem um ex-presidente da nossa nação, de uma forma, ao meu ver, muito injusta, terrível, mas, irmãos, nós estamos orando por essa nação, e o nosso Deus não abandonou a nossa terra. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor há de abençoar essa terra, mudar a história da nossa nação. Muitas vezes algumas coisas acontecem, nos dá uma desilusão, como se diz assim, uma tristeza, né? Uma angústia, uma vontade de desistir, essa é a palavra, uma vontade de desistir, falar, chutar o balde. Quantas vezes vem isso no nosso coração, né? Eu já falei isso muitas vezes. Eu não morro de amores pelo Bolsonaro, não morro de amores, eu tenho críticas em relação a ele, mas eu tenho visto tudo que está acontecendo. Não é, irmãos, isso, se nós não orarmos por isso, amanhã isso vai bater a minha porta e a sua porta. Nós precisamos orar para que Deus mude a história da nossa nação. E esse rapaz é um pouquinho do efeito colateral disso que está acontecendo. Esse rapaz nos Estados Unidos, um conservador, né, foi alvejado numa das suas palestras, e de uma forma muito brutal. E assim, por que essa palavra veio ao meu coração? Porque eu visualizei na internet alguns comentários dos universitários lá daquela universidade, e até fora dela, e até repórteres também, se alegrando com a morte desse rapaz, festejando, celebrando, fazendo memes, fazendo brincadeiras, né? Curtindo a morte desse rapaz. E isso me chocou muito. Eu falei assim, não acredito nisso que eu estou vendo. Isso deve ser fake news, não pode acontecer, isso é montagem. E aí uma pessoa que eu compartilhei isso, ela virou para mim e falou assim, mas isso é o que a Bíblia está dizendo mesmo, e é o que o Senhor Jesus nos alertava, não é isso? O que ele nos alertava? Por causa do aumento da iniquidade, o que vai acontecer? O amor de muitos se esfriará. E essa pessoa me botou em xeque-mate. Ele falou assim, inverte. Essa pessoa falou para mim, inverte para você ver. E se fosse alguém do seu desagrado? Irmãos, eu confesso que eu pensei numa pessoa, sabe? Não posso falar aqui, né? Senão vou ser preso. Eu pensei numa pessoa. E na hora o Espírito Santo me falou, aham, te peguei. Porque assim, veio sabe aquela pitadinha de satisfação assim no coração? Então eu estou confessando isso, porque só eu que sou pecador aqui nessa igreja, eu preciso confessar para ser perdoado, né? Aí o Espírito Santo falou assim para mim, tá vendo? Ó, o que a Bíblia diz? Deus não tem prazer na morte de ninguém, na morte nem mesmo de quem? Do ímpio. Deus não tem prazer.
E esse efeito aí, ó, da iniquidade, de esfriamento do coração, ele pode entrar no nosso meio, ele pode entrar no nosso coração. Sabe, eu falei, Deus, poxa vida, eu não me conheço. E é verdade, porque Jeremias vai falar isso para mim e para você. Enganoso é o coração. Olha só, mais do que todas as coisas, desesperadamente o quê? Corrupto. Quem o conhecerá? Irmãos, a Bíblia vai dizer que só o Senhor conhece o nosso coração. Eu e você não conhecemos o nosso coração. Às vezes você pensa que você é bonitinho, que você está bem na fita, aquelas pessoas assim, eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu estou bem na fita, eu mereço o céu, eu não bebo, eu não fumo. Irmãos, mas só Deus conhece o meu e seu coração, e às vezes Ele sabe que o meu coração e o seu coração é uma peça assim estragada, corruptível, sabe, que fede. Não foi isso que Jesus falou lá para os fariseus? Vocês estão vestidinhos de branco, está bonitinho, está todo mundo aplaudindo vocês, mas vocês são o quê? Sepulcro caiado. O que é o sepulcro caiado? Você passa na frente, é um monumento, bonito, pintado, bonito, mas se tirar a pedra, fede. Irmãos, os perfumes, você sabe que esses perfumes importados, aqueles chiques, irmão, tem cada perfume importado que eu falo, não é possível, que cheiro que é esse, né? Os perfumes importados, até aqui do Brasil mesmo, esses perfumes importados não conseguem disfarçar para Deus o que está no meu e no seu coração. Eu fico pensando, o Senhor passeia no nosso meio, sim ou não? Quantos creem que Ele está aqui? Você acha que Ele sente o perfume aí, olha, das grandes grifes? Você acha que é esse o perfume que Ele sente? Quando Ele passeia no nosso meio, o Senhor Jesus sente o perfume ou o odor, vamos dizer melhor assim, o odor da onde? Do nosso coração. Porque o que foi que Ele falou para Samuel, quando Samuel foi ungir o próximo rei? Espera lá, Samuel, você vai ungir esse homem aí? Eu não estou ungindo esse homem, eu rejeitei esse homem aí. Samuel viu aquela aparência, o filho de Jessé, o mais velho, se não me engano o nome dele era Eliabe, falou assim, esse é o homem que Deus escolheu, bonitão, bacana, forte, musculoso, herói de guerra, batalhador, está inscrito no exército de Saul, esse vai ser o próximo rei. Deus falou, para lá meu filho, você vê só o quê? A aparência lá, o homem vê apenas o exterior, mas eu, Senhor, eu vejo o que, gente? Coração. Eu estou vendo o coração desse homem, não é esse que eu quero. E o Samuel foi passando, Senhor, não sobrou ninguém não, pergunta para o pai que tem mais um. E perguntou, o pai falou, você tem mais um filho? Tem, é um menininho que está lá cuidando das ovelhas, traz ele aqui, deixa eu ver. Quando esse menino chegou, Deus falou assim, esse é o homem. Esse é o homem. Um homem que, aquele menino estava rejeitado pela família, nem foi convidado para receber o profeta, mas foi escolhido por Deus. O que adianta, irmão, você recebeu o aplauso de todo mundo, e Deus está triste comigo, com você? O que adianta nós sermos aprovados pelos homens e reprovados por Deus? Então essa palavra veio mexer muito no meu coração. É por isso que o próprio Davi orava de que forma que ele orava? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Só ele. Davi sabia que só Deus conhecia o seu coração. E há um alerta de Jesus. Alguém disse certa vez para Jesus assim, os seus discípulos estão errados, eles não comem sem antes lavar as mãos, não é uma questão de higiene. Havia uma cultura em Israel, que você tinha um rito de lavagem das mãos, antes de pegar num alimento. Se você pegasse no alimento sem aquele rito de lavagem das mãos, não era só uma higienização, era um rito, um ritual, um cerimonial, para você pegar no alimento. Se você fizesse isso sem ter feito o rito, o alimento deixava de ser kasher. Escreve kosher, mas a expressão é kasher, ou seja, consagrado, um alimento abençoado, um alimento santificado. Você contaminava o alimento espiritualmente falando. Aí Jesus fala assim, para com isso. O que ele falou? O que sai do homem, não é o que entra, é o que sai do homem, é o que o contamina. Porque de dentro da onde, irmãos?
de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de onde? Que Jesus falou, de dentro, e contaminam o homem. Então, nós precisamos desesperadamente assumir essa responsabilidade que Provérbios desafia a mim e a você. O que Provérbios diz para mim e para você? Sobre tudo, quantas coisas? Tudo. Sobre quantas coisas, irmãos? Tudo. Sabe o que me preocupa? A gente guarda o carro, faz seguro do carro. Sai do carro, pá, tranca o carro. Vai na casa, tranca a casa direitinho, bota câmera, bota cerca elétrica, o que mais que a gente coloca? Alarme, faz de tudo, faz seguro no banco. A gente guarda tudo, irmãos. Mas nós não temos guardado o quê? O nosso coração. Pior, nós não temos guardado a nossa boca, porque Jesus fala, daqui sai, daqui procede, ó. Tiago vai falar, da boca procede todos os males, e é daí que está a sua destruição. Então a gente não guarda o que precisa ser guardado. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque é daqui que procede as fontes da vida. E se o coração está contaminado, vai gerar morte. Olha só então, eu quero mostrar para nós aqui, nessa noite, alguns fatores que eu e você precisamos atentar para guardar o nosso coração. O que pode guardar o nosso coração? Primeira coisa, eu compartilhei pela manhã. Se alguém puder tocar aqui um fundo para nós. Primeira coisa, eu toquei pela manhã. Nós precisamos de um novo coração. Você pode dizer isso para você mesmo? Coloca a mão no seu coração e diga, eu preciso de um novo coração. Irmãos, o coração que nós temos, que nós nascemos com ele, o coração que veio de Adão e Eva, o coração que passou de pais para filhos, né? Esse coração que veio de Adão e Eva, é um coração estragado. Nós nascemos com um coração estragado. Eu não estou falando coração natural, estou falando coração espiritual. Nós fomos contaminados pelo pecado. Nosso coração já está estragado. A gente já nasce estragado. Por isso, o que Jesus falou para Nicodemos? Nicodemos perguntou para ele, o senhor é um mestre, Deus é contigo, o senhor faz sinais, prodígios. Jesus falou assim, para Nicodemos, de ficar me bajulando. Deixa eu falar um negócio com você, Nicodemos. Sabe o que você precisa, Nicodemos? Nicodemos falou, o que eu preciso, Senhor? Jesus virou para ele e falou assim, você precisa nascer de novo, meu filho. Você precisa nascer de novo. Aí Nicodemos falou, mas eu sou velho, como é que eu vou nascer de novo? Eu sou velho, como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Jesus falou para ele, não, Nicodemos, o que é nascido da carne, continua sendo, você precisa nascer do Espírito. Então Jesus falou já para Nicodemos, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Diga comigo, repita após mim, eu preciso nascer de novo. Esse novo nascimento em Cristo Jesus, que o apóstolo Paulo vai dizer para mim e para você, se alguém está em Cristo, é o que, irmãos? É nova criatura, as coisas velhas, e tudo se fez novo. Eu preciso, olha o que Ezequiel vai dizer para nós, o profeta Ezequiel, Deus fala para Ezequiel, através de Ezequiel, para toda a nação de Israel, dar-vos-ei um coração novo. Quantos querem? Dar-vos-ei um coração novo, porém dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de quê, gente? Pedra, duro, e darei a vós um coração de carne. O que é esse coração de carne? Maleável, moldável, como barro na mão do oleiro, sabe? Às vezes o nosso barro já está duro. Deus está falando, vou dar a você um coração de carne, um coração maleável, um coração ensinável, um coração pronto para ouvir, como Tiago fala, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, um coração pronto para ouvir. Eu sempre falo aqui, Rubem Alves, ele falava sobre isso,
Ele dizia assim: na minha trajetória de educador, eu já fiz e já participei e já vislumbrei muitos cursos de oratória. Ele era um excelente orador. Ele dizia assim: ó, eu já participei de muitos cursos de oratória, mas até hoje eu nunca vi um curso de escutatória. Você já viu, já fez um curso de escutatória? Aprender a escutar, aprender a ouvir, aprender a receber, aprender a aprender. Poxa, Deus está dizendo para mim e para você: eu vou dar a vocês, eu darei a vocês. Quantos querem esse presente de Deus? Darei a vocês um novo coração. Irmãos, então a primeira coisa que eu preciso para guardar o meu coração é um coração de Deus, é ter um coração de Deus, é ter um coração que vem do Senhor. A segunda coisa que eu preciso é constantemente na minha vida ter uma vida de confissão, de abrir o coração, de permitir o Espírito Santo fazer em mim uma higienização, uma asepsia, em todo tempo, em todos os dias. Assim Jesus nos ensinou a orar: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, perdoai as nossas dívidas, porque todos os dias nós precisamos pedir isso para Deus, nos trazer fazer essa anamnese, trazer de novo: Pai, o que eu tenho falhado, né? Obstinação de coração, dureza. Às vezes eu tenho sido avarento, Senhor, eu tenho me apegado ao dinheiro, eu tenho tido um coração duro. Meu Deus, me dá generosidade. Nós precisamos confessar, né? Eu tenho sido uma pessoa que não tem tratado bem a minha esposa, não tem tratado bem os meus filhos, meu comportamento. Eu tenho sido uma pessoa que tem aberto o coração para coisas ruins na minha vida, pensamentos, atitudes, práticas. Nós precisamos ter um coração que confessa. A Bíblia vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, o que vai acontecer? Ele é fiel e justo para fazer o que, irmãos? Para nos perdoar os pecados e que mais? Nos purificar. Feche os teus olhos, coloca a mão no seu coração, diga: Senhor Jesus, purifica o meu coração de toda injustiça, de todo pecado. Amém. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos ter esse coração que confessa, que se abre, seja para o Senhor, seja para uma pessoa também. Você errou com alguém, confessa, peça perdão. E aqui, olha só, eu coloquei: eliminar as raízes de contaminação do pecado. Eliminar essas raízes de contaminação. O que contamina a minha vida e a sua vida? Tem coisas, irmãos, que estão dentro de nós, que precisam ser eliminadas, precisam ser desfeitas. Quando Jesus no Sermão do Monte fala isso aqui, presta atenção. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não adultere. Não é para adulterar, mas eu quero falar algo maior para vocês. Ele diz assim, ó: mas eu digo que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, o que acontece com essa pessoa? Já cometeu adultério com ela. Aonde, irmãos? Coração. Aí Jesus prossegue falando assim, ó: se o teu olho direito te induz a pecar, o que é para fazer com ele? Arranca esse olho, lança-o fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. Se a tua mão direita te induz a pecar, o que você deve fazer com ela? Corta essa mão direita e lança ela fora, pois é melhor perder a parte do seu corpo do que todo ele ir para o inferno. Agora, você acha que Jesus está falando do olho natural? Da mão natural? É lógico que não, porque ele está falando que o problema está onde? No coração. E se a gente sair arrancando o olho, arrancando mão, irmãos, amanhã a gente está totalmente mutilado e o problema não foi resolvido. O que a gente costuma fazer? Ficar só podando o problema. Como é que o problema é resolvido? Indo na raiz. Olha o que Jesus falou: se isso aí, pensa em alguma coisa que está te fazendo pecar. Pense em alguma coisa que está te fazendo pecar.
A internet está te fazendo pecar? O que Jesus está falando para mim, para você fazer? Corta. É simples assim, ó. Corta. É o Instagram que está te fazendo pecar? Corta. É o TikTok? Corta. Corta. É simples assim. Irmão, isso é pecado? Ver é pecado, pastor? Lógico que não. Mas se isso está te levando a pecar, corta. Você tem que ser sincero com você mesmo. Você quer uma coisa que pode fazer pecar e eu pecar? Um prato de comida. O prato de comida está te fazendo pecar? Corta. Faça jejum, diminua, saladinha, bifinho magro. Tem gente, irmãos, que está morrendo pela boca. Está morrendo pela boca. Então nós precisamos cortar as raízes. O que está te fazendo pecar? O que te leva a pecar? Então são os teus olhos, é o ambiente que você está. Então corta. Corta. Você teve problema com bebida e fica frequentando armazéns, bares, lugares onde as pessoas estão bebendo. Então, corta. Você tem que ser sincero com você mesmo. Você não pode ficar julgando as pessoas. O fulano, o ciclano, não. Tira a trave dos seus olhos. Irmãos, nós só temos direito de sermos juízes conosco mesmo. Para de ficar julgando os outros. Mas o fulano toma um gole de vinho lá. Deixa ele com Deus. Deixa ele com Deus. Você não é o Deus da vida dele. E você não é juiz da vida dele. Às vezes ele tem maturidade para isso. O problema dele com Deus. Olha para você. Você teve problema com bebida e está brincando com fogo? Você está brincando com fogo? Você teve problema com prostituição e fica entrando na internet sozinho? Você está brincando com fogo. Então aprenda a eliminar as raízes. Você teve problema com mulheres e fica conversando com mulheres no privado, mandando mensagens. Então, irmãos, nós precisamos, ser prudentes, ir lá na raiz do problema. O que está me fazendo pecar? Eu peco porque eu falo demais. Jejum de palavras. Jejum de palavras. Fala, começa a falar besteira. Então para de conversar pelos cotovelos. Como é que diz os antigos? Quem fala demais, dá bom dia cavalo. Conversa demais, conversa pelos cotovelos. Então, elimine as raízes, arranque as raízes. Outra coisa que eu quero falar para você: aprenda a perdoar. Às vezes o nosso coração está contaminado e nós precisamos aprender a perdoar. O que é perdoar, pastor Carlinhos? Perdoar é sofrer o dano. Perdoar nunca é fácil, nunca será fácil. Confissão é pedir perdão. Confissão é pedir perdão. Mas aqui eu estou falando de perdoar, de liberar o perdão. Liberar o perdão. Jesus falou o quê? Na oração do Pai Nosso: perdoai as nossas dívidas. Aí como é que é a sequência? Como nós perdoamos os nossos devedores, ou quem nos ofende. Então é recíproco. Você sabe que Deus só irá nos perdoar se nós aprendermos a perdoar. Deus não queira nos perdoar, é porque isso tem que ser recíproco. Deus não pode abençoar uma vasilha que esteja suja. Deus não pode derramar algo limpo num coração que esteja contaminado. Perdoar nunca é fácil, porque perdoar é sofrer o dano. Uma dívida foi feita. Talvez você está aqui nessa noite e o seu coração está amargurado, está ressentido, porque você foi rejeitado. E ser rejeitado, irmãos, nunca é fácil. A rejeição é um trauma. Rejeição é algo difícil demais. Sabe o que eu faço num momento como esse? Sabe o que eu digo? Esses dias eu estava vendo um documentário. Uma pessoa descobriu que era judeu. Ele começou a guardar a palavra, né? Judeu, estou falando de cultura judaica, estou falando de conversão, cristianismo, cultura judaica. Ele começou a guardar a palavra, né? Os preceitos que Moisés ensina. E aí ele foi frequentar uma sinagoga. Quando ele foi frequentar a sinagoga,
o que ficava na porta da sinagoga falou assim: você não pode entrar. Você não pode entrar. E, por que eu não posso entrar? Não, porque ainda nós não fizemos, não sabemos a sua origem, não sabemos se você realmente é um judeu. Você não pode entrar aqui dentro da sinagoga. Ele se sentiu totalmente rejeitado. Ele estava com tanta alegria de falar assim: poxa, eu vou frequentar minha primeira reunião na sinagoga. Aí ele baixou a cabeça, os amigos entraram, né? Ele ficou do lado de fora, ele não pôde entrar. E aí um senhorzinho estava entrando e falou assim: o que aconteceu com você? Ele falou assim: eu fui impedido de entrar na sinagoga, gostaria tanto de participar, seria minha primeira reunião. E aí o senhorzinho abraçou ele e falou assim: fica assim não, filho, fica assim não. Não é porque alguns frutos da árvore estão podres que a árvore é ruim. A árvore não é ruim não, fica assim não. Isso consolou o coração dele, sabe? Então às vezes na nossa vida nós nos encontramos, nós nos deparamos com frutos ruins mesmo, pessoas que nos machucam. Às vezes você foi rejeitado, às vezes você foi preterido entre os seus irmãos. A mãe dava mais atenção para um, para outro. Você foi esquecido, você foi preterido. Pior do que uma rejeição, talvez você foi traído. Você foi traído. Nós estamos falando de coisa aqui, tudo que Jesus passou. Sim ou não? Jesus foi rejeitado, irmão? Sim ou não? Rejeitado. Jesus foi traído? Sim ou não? Foi traído. Talvez uma tragédia aconteceu comigo, com você. Aquilo marcou a sua vida, a minha vida. Talvez eu e você fomos abandonados, hein? Já pensou? Nós fomos abandonados. Aquela pessoa que estava conosco, um amigo seu, a esposa, o marido, o filho, um pai. Talvez seu pai te abandonou. Você não sabe cadê seu pai mais. Às vezes você tentou entrar em contato com seu pai e não quis te receber. Não é só abandono, é rejeição também, junta as duas coisas. Talvez nessa noite aqui, uma injustiça aconteceu com você. Irmão, isso aqui é uma coisa que dói mais do que uma injustiça. Uma injustiça. Nós precisamos orar por essas pessoas que estão sendo julgadas, por essas pessoas que estão presas, essas pessoas que estão sendo, mais do que injustiçadas, algumas pessoas estão sendo humilhadas. Humilhadas. Você já foi humilhado? Já foi humilhado? Numa reunião assim, alguém fala o seu nome e acaba com você. Você já foi humilhado? Já passou vergonha na frente das pessoas? Feche os teus olhos essa noite. Léo, o que vem para tentar ferir, tem jeito? Vê se tira aí, consegue aí, vem aí. Pessoal do louvor, me ajuda aqui. O que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Vê se consegue, Léo. Vê se você consegue tirar, sabe, irmãos? Vê se o pessoal do louvor vai tirar aqui essa canção. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Como que nós vamos ter um coração puro se o coração está magoado, amargurado? E quem é ferido, qual que é a tendência? É também o quê? Ferir. Você sabe quem é abusado? Quem foi abusado? A tendência dessa pessoa é abusar. A maioria, se não 100%, mais de 90% dos abusadores foram abusados. Eu não estou inocentando essas pessoas. Eu não estou dizendo que não são criminosos. Precisam pagar. Falando nisso, nós vamos ter um congresso aqui sobre esse assunto. Daqui a um tempo a pastora Sandra vai falar sobre isso. Nós teremos aqui uma jurista. Ela também é psicoterapeuta e ela trata dessa área da questão de abusos, principalmente em relação a crianças. Mas escuta isso aqui. Eu não estou tirando a responsabilidade e a culpa do que cometeu esse crime, não. Mas eu quero que você pare e reflita. Você sabia que a maioria dos abusadores, o que aconteceu com eles? Eles foram abusados. Deixa o Espírito ministrar nessa noite na sua vida. Feche os teus olhos. Às vezes você fala assim: pastor, eu estou bem, não tem nenhuma ferida no meu coração não. Mas deixa o Espírito Santo ministrar aí. Que bênção, se não tem, glória a Deus. Deixa Ele sondar. Nessa noite eu queria que você fizesse essa oração. Ainda tem mais aqui da palavra, mas eu não vou continuar não, eu vou parar aqui.
Depois a gente vai tomar a ceia, porque esse momento é importante para a gente pedir para Deus limpar o nosso coração, porque na sequência nós vamos tomar a ceia. Mas agora, com os olhos fechados, eu quero que você faça a oração de Davi. O pessoal do louvor vai tentar ver se acha aqui a canção, se eles conseguem. Eu já tirei aqui do computador, pessoal aí da projeção, se quiser achar a letra e colocar aqui também, aquela da Ludmila Ferber, Nunca Pare de Lutar. A Luciana está falando aqui. Ah, então tá. Nunca Pare de Lutar. Se tiver a letra, se o pessoal da projeção conseguir a letra. Mas antes da gente cantar, feche os teus olhos. Pessoal, pode tirar aqui o computador para mim, por favor, pessoal do diaconato. Coloca a mão no seu coração assim, ó. Ora comigo, fala assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, quando me levanto. De longe, conhece os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem me chegou na boca, e o Senhor sabe toda ela. Tu me guardas pela frente, por trás, sobre mim colocas a tua mão. Quão impressionante são os teus pensamentos. Se eu os contasse, excederiam os grãos de areia. Senhor, para onde fugirei da tua presença? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá tu estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada, me detenho nos confins dos mares, até ali me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me sustentará. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. A minha alma te agradece. Os meus ossos não te foram ocultos, quando no escondido eu fui formado, entretecido nas profundezas da terra. Diga para o Senhor: sonda o meu coração e me conhece. Prova os meus pensamentos. Pede para Ele assim: vê se tem aqui algum caminho mau e tira tudo que não presta e me leva para o caminho eterno. Deixa o Espírito Santo agora te curar. Vamos cantar essa canção. Diga para o Senhor nessa noite, se você sabe. Se você não sabe, eu não sei se eles colocaram a letra. Nós vamos cantar. Que vem para tentar ferir. Dá o tom para mim. Que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz, que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é, que terrível arma é, usada para tentar paralisar sua fé. Quais são elas? Cansaço, desânimo, longe após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, um
uma quebra de aliança, que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração. Deixa Deus falar com você nessa noite, meu amado. Tempos de guerra, o Senhor te diz: em tempos de guerra, nunca não baixe a guarda, nunca mais. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O Senhor te abençoa nessa noite. O Senhor é que te sara nessa noite. Algumas pessoas estão sendo visitadas pelo Espírito Santo. Você pode abrir a sua boca e dizer: Senhor, eu libero. Senhor, eu perdoo. Senhor, eu rasgo essa promissória, essa dívida da pessoa. Eu não quero ficar descontando. Cita aí o nome da pessoa: namorado que te abandonou, o noivo, uma noiva, um marido, uma esposa. Cita aí aquele filho que te machucou, aquele pai que te maltratou, aquele amigo, irmão que você pensava que te traiu, aquele patrão que te humilhou, professor. O Espírito de Deus está te curando, está te limpando, está te sarando. Quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Ele foi subindo como renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca. Ele não tinha aparência, ele não tinha formosura. A gente olhava para Ele, nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele era desprezado, o mais rejeitado dentre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, comum de quem os homens escondem o rosto. Ele foi desprezado, dele não fizeram caso algum, mas certamente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades levou sobre si. Nós o refutávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você pode ficar de pé nessa noite? Na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão, Ele ergueu, Ele deu graças, Ele partiu, Ele entregou os discípulos e falou assim: tomai, comei todos vós, esse é o meu corpo, que eu entrego em favor de vós. Fazei isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. Ele disse certa vez: o meu corpo verdadeiramente é comida. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu e que dá vida aos homens. É um pão que não tem veneno, é um pão que não tem toxina, é um pão que tem amor, é um pão que te recebeu, que te acolheu, que te guardou e que diz para você: filho, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. O Senhor está dizendo isso para você nessa noite: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Naquela mesma noite Ele toma também o cálice, Ele ergue, dá graças, Ele entrega aos discípulos e diz: tomai e bebei todos vós, porque este agora
é o meu sangue, o sangue da nova aliança que eu faço com vocês, para perdão, remissão dos vossos pecados. Fazei isso todas as vezes que vocês se reunirem, em memória de mim. Jesus, nessa noite, o teu sangue nos traz vida, o teu sangue derramado naquela cruz nos perdoa, nos sara, nos limpa, nos purifica de todos os nossos pecados. No momento que estivermos tomando a ceia, lava o nosso coração, em nome de Jesus, amém. Sai do seu lugar, venha tomar a ceia, vamos cantar enquanto isso. O Senhor possa te abençoar maravilhosamente. Depois que você tomar a ceia, o Senhor te abençoe, te guarde, fortaleça. Você tem uma semana de bênção, de cura, de restauração, em nome de Jesus, amém.